Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos 24, verso 7. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições, mais um período de aprendizado na palavra profética. Você sabia que 1/3 das Escrituras, 1/3 se relaciona à profecia, fala sobre o tempo do fim, a volta de Jesus, o fim do tempo do homem e o começo do tempo de Deus. Por isso, nós devemos amar a palavra profética, estudá-la com afinco, não apenas por curiosidade. Daniel 7:25 é dali que a gente começa. Aliás, começa não, a gente continua, pois estamos falando, aprendendo aqui, quando o profeta mostra nos seus escritos, aliás, foi a resposta que o mensageiro celestial deu a ele sobre a visão que ele teve, mas muito abstrata, complexa, cheia de enigma. Ele, não entendendo-a, ele insistiu com Deus, que queria saber tudo. E olha, o mensageiro celestial deu em detalhes a interpretação sobre a visão. E falando sobre o chifre pequeno, que já aprendemos também que chifre aqui quer dizer rei ou reinado. Aqui o chifre pequeno se refere àquela besta lá de Apocalipse capítulo 13, o mesmo que Paulo chamou de homem da iniquidade, filho da perdição ou iníquo. Você sabe que as escrituras proféticas, aliás, como toda profecia, ela tem concordância total. Jamais um profeta falou de uma maneira, o outro de outra maneira, e um apóstolo veio contradizer o que o profeta falou. Nada disso. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez alusão à profecia do profeta Daniel, ali em seu sermão profético, Mateus capítulo 24, verso 15. Ele fez alusão ao abominável da desolação, e é incrível. Ele ainda disse, ele usou o nome do profeta e disse: quem lê, entenda. Quem lê, entenda, é uma chamada, um apelo para nossa atenção, para nós ligarmos as coisas. Então, lembre-se que das investidas que o chifre pequeno dará aos santos, nós estamos falando da última, esta que se refere ao tempo. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E
Nós estamos estudando o paralelo a esta profecia. Cuidado, existem pessoas que confundem o chifre pequeno de Daniel 7:25 com o chifre pequeno de Daniel 8:9-12, ali no capítulo 8, na visão do carneiro e o bode, os reinos da Pérsia e da Grécia. Termina o reino da Pérsia e começa-se o reino da Grécia, o Império Grego. É no Império Grego, ou seja, da divisão do Império Grego, que, com a morte de Alexandre, aquele chifre notável, com a morte de Alexandre, o Império Grego foi dividido em 4 partes. Antes de sua morte, o rei, ele deu nessa divisão uma parte para cada um de seus generais. E foi de um desses impérios que nasceu o chifre pequeno. Surgiu este rei maldito. Diz o texto profético que ele cresceu para o sul, cresceu para a terra, cresceu para o norte, para o sul, para a terra gloriosa, terra de Israel, cresceu para Jerusalém. E é em Jerusalém que este rei provocou os piores estragos. E esta profecia, os acontecimentos históricos que se deram por volta do ano 168 antes de Cristo, estes acontecimentos são tão parecidos com aqueles do tempo da besta, com aqueles que o Apocalipse se refere a eles, que muitas pessoas se confundem, muitas pessoas se perdem. Alguns dizem, não, esta profecia já se cumpriu. Assumem eles aquela linha fatídica, errônea, a linha preterista, que colocam as profecias tudo no tempo pretérito, que já passou, que nada disso vai acontecer. Que pena, né? Interpretação errônea. Então, os preteristas, olhando a história, na história eles têm razão. Eles dizem, não, isso aí já aconteceu. A gente tem que concordar. Aconteceu, sim, mas é o protótipo do acontecimento final. Note que se tudo tivesse passado, por que Jesus, em torno de 500 anos mais tarde, falando da sua volta, ia fazer menção da mesma? Não, é futuro, é o paralelo do que vai acontecer no futuro. Assim como Israel, povo de Deus, principalmente o sacerdócio, foi entregue nas mãos de Antíoco Epifânio. Assim como Antíoco Epifânio, o chifre pequeno daquele tempo,
abominou o templo, colocou o seu Deus, aliás, a imagem do seu Deus, seu ídolo, no templo. O Deus dele, o padroeiro dele se chamava Zeus. E ele, querendo implantar a sua religião, queria tirar o povo de Deus do caminho, aliás, tirar a crença do Deus único ali do seu sistema político. Ele colocou lá no altar esta imagem abominável. E você já percebeu? O anticristo vai fazer o mesmo, a besta vai fazer o mesmo. Paulo disse que o filho da perdição, o iníquo, ele vai se opor a tudo o que se chama Deus, se declarando Deus, e vai colocar a sua imagem no santuário de Deus, no templo, que ainda vai ser construído. Então, finalizando este vídeo mais informativo, ligando a parte histórica com a parte profética, a gente continua nos posteriores e olha este acontecimento histórico e paralelo ao tempo do fim. Ainda tem muitas lições para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.